Pronto, agora sim. Antes de iniciar a aula, eu gostaria de avisar que a nossa aula está sendo gravada, como eu sempre faço, né? Porque essa aula ela vai ser postada no YouTube e disponibilizada para outras pessoas que não puderam acompanhar, no caso agora, a aula de hoje. Só que para eu poder gravar, como eu falo sempre, e vou continuar falando até o final das aulas, eu preciso da autorização verbal de vocês. Então, escrito ou falado, eu gostaria que vocês me dissessem se eu posso ou não gravar essa aula. Ariá, Tiago, Dayana e Jeane. Sim, Ótimo. Pronto, recebi a confirmação de todo mundo. Então, pessoal, vamos começar com a nossa aula de hoje. Já chegamos aí na metade do nosso curso, o que é algo de grande valia e de grande alegria para mim também, ver que está tendo uma repercussão positiva, e que vocês estão acompanhando, né? Embora nem sempre todo mundo possa estar presente nas aulas online, eu vejo lá pelas visualizações do canal do YouTube que o pessoal está acompanhando mesmo. Então, assim, agradecer a vocês por estarem sempre presentes e dispostos a estar aprendendo cada vez mais. Agradecer também a presença, né, da minha colega Dayana Bernardo, que entrou aí nessa empreitada comigo. Para quem não estava na aula passada, a Dayana Bernardo também é professora de língua portuguesa, gostou da ideia e está aqui para acrescentar e para somar com as nossas aulas. Então, muito obrigado, Dayana, por permanecer, por ter comprado a ideia. Agradecer também a presença de quem está aí, de Jeane, Maria e Tiago. Tiago aí sempre presente desde a primeira aula, muito obrigado. Daiana, quer falar alguma coisinha de início? agradecer mais uma vez, né, o convite e a participação. Muito bom participar. E é sempre bom e importante a gente interagir. E vamos lá, né, tomar um cafezinho e refletir sobre a linguagem mais uma vez. Vamos lá, o café está aqui do lado, não pode faltar. E hoje, pessoal, passando o estudo das três partes, não é, principais da estrutura do texto dissertativo argumentativo, vamos começar a falar agora sobre as competências de correção, que são aquelas em que nós estamos sendo avaliados e até mesmo a estrutura do texto dissertativo argumentativo entra dentro dessas competências, tá? Então agora nós vamos fazer um estudo mais aprofundado daquilo que especificamente vai ser analisado no momento da correção da nossa redação. Não é só a estrutura do texto, não é só o domínio da estrutura do texto, vai muito além, né? Vai para os nossos domínios gramaticais, vai para a nossa compreensão a respeito do tema que vai ser trabalhado, vai para criar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, e tudo isso aí está bem divididinho, bem organizado dentro dessas 5 competências. Então, agora eu vou compartilhar com vocês aqui o slide que eu preparei, tá? Eu peço que se em algum momento vocês tiverem dúvida ou alguma coisa a acrescentar, falem. Caso não possa falar, eu vou fazer algumas pausas para olhar o chat, para ver se alguém falou alguma coisa, mas se vocês puderem, pode perguntar, pode falar, tá? Lembrando que isso aqui é um espaço de construção mútua de conhecimento, não é? Então, se vocês tiverem algo a acrescentar ou questionar, pode parar aí a minha fala para perguntar, tá? Deixa eu colocar aqui, apresentar aqui para vocês a tela. Vocês só vão me dizer aí se vocês já estão conseguindo ver. Deixa eu abrir aqui o slide. Já dá para vocês verem o slide? Sim. Pronto, maravilha. E aí, vamos começar com a competência 1 hoje, que vem falar aí sobre o domínio da escrita formal. Como vocês sabem, não é? A redação é um texto que pertence à tipologia dissertativa argumentativa, específica do Enem, né? Dissertativo e argumentativo, e que a linguagem que nós temos que utilizar para a escrita é a linguagem pautada na norma culta padrão, ou seja, a escrita formal. Então, vocês vão estar sendo analisados aí nessa competência do domínio das regras gramaticais, das regras de pontuação,
concordância, na construção de períodos, na construção de frases, na construção de períodos bem articulados um com o outro. Então, tudo isso aí vai estar sendo analisado, é uma análise muito minuciosa nessa competência aí de número 1, tá? Mas o que são essas competências? Como eu já falei no início da aula, vocês vão estar sendo avaliados dentro de 5 competências, e cada uma dessas vocês vão receber a pontuação máxima de 200 pontos, tá? Partindo de 0 a 200. Depois eu vou disponibilizar para vocês, lá no link na descrição do vídeo, no YouTube, o manual do corretor do Enem, tá? Que foi o manual que eu me instruí para fazer essa aula de hoje, tá? E aí vocês vão ter uma análise mais completa dos níveis, né, de correção dentro de cada uma dessas competências, que vai do nível 1 até o nível 5, tá? Se eu não me engano, ou nível 0 até o nível 5. E aí vocês recebem uma pontuação de 0 a 200 pontos dentro de cada uma dessas competências. Hoje vamos nos ater aí à competência 1, que é demonstrar o domínio da modalidade da escrita formal de língua portuguesa. Atenção, gente, a proposta. Olha só, vamos voltar aqui rapidinho, só para falar uma coisa. Existem 5 competências que vocês precisam dominar. Mas, Everton, se no momento de começar a escrever a redação, eu não me lembre que competências são essas que eu preciso dominar. Aí, ó, já na proposta de redação, sempre na proposta de redação, nesse textinho aí, inicial, você vai estar sendo relembrado das competências que você precisa desenvolver. Em toda a proposta de redação vai ter assim, ó, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo, olha essa parte grifada, em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Aí a gente já consegue evidenciar a competência que nós vamos trabalhar hoje, que é a competência 1, sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Nesse pequeno texto da proposta de redação, já está sendo retomado tudo que a gente vai precisar abarcar dentro das 5 competências. Então, se der um branco antes de fazer a prova, você tem esse texto aí que é uma colinha para relembrar o que você precisa fazer no momento da sua redação. Seguindo adiante, o que espera-se da competência 1? Na análise das redações, atenta-se para os seguintes aspectos: a estrutura sintática e a presença de desvios. Então, quando vocês estiverem sendo analisados pela competência 1, que é a competência do domínio das normas gramaticais, da língua portuguesa, da norma culta da língua portuguesa, vocês vão estar sendo avaliados em 2 critérios, que é a estrutura sintática, tá? A forma como você constrói frases, orações e períodos, e que eles estejam interligados entre eles, dando um sentido ao texto que você está escrevendo, tá? E a presença de desvios. O que são esses desvios? São os chamados erros gramaticais, os erros que você comete, que você não deveria cometer no momento em que está escrevendo um texto. Falta de acento, hífen, crase, e por aí vai. A gente vai ver mais à frente quais são esses desvios. Até agora, até o momento, alguma dúvida ou algo a acrescentar? Se não tem, vou passar adiante. E aí vamos começar a falar sobre a estrutura sintática, tá? Que é essa estrutura sintática. Às vezes, na língua portuguesa, tem uns nomes complicados aí para falar sobre coisas que a gente já sabe o que é, tá? Que é a estrutura sintática, que é uma boa estruturação de parágrafos, tá? Por assim dizer. Os parágrafos, eles têm que estar bem estruturados, bem escritos, completos, com as informações completas, sem deixar a desejar, tá? Com relação à estrutura sintática, observa-se de que forma o participante constrói as orações e períodos de seu texto, verificando se eles estão completos,
se contribui para a fluição da leitura, ou para a fluidez da leitura, entre outras questões de ordem sintática. Gente, eu não sei se vocês já passaram pela experiência de ler um texto que alguém escreveu e, de repente, você se vê assim, meu Deus, eu não estou conseguindo entender nada que essa pessoa está querendo dizer nesse texto. Quando isso acontece, significa que no momento da escrita, a escrita não foi feita com fluidez, de maneira que a gente tem que dar algumas pausas, ou até mesmo voltar à leitura para entender o que aquela pessoa quis dizer naquele parágrafo, tá? E isso é um problema muito recorrente que é muito analisado quando se olha estrutura sintática, quando se olha a construção dos parágrafos do texto, tá? E aí existem alguns problemas que são muito recorrentes no momento da construção das estruturas sintáticas. Vamos dar uma olhadinha nesses problemas agora, tá? E aí eu trouxe, gente, algumas redações mesmo, tá? Recortei de algumas redações e trouxe para a gente perceber o que acontece aí que acaba tirando pontuação no momento de escrever, da escrita. Quais são os principais problemas que acontecem aí na construção dos parágrafos? Então, vamos lá. Truncamento de períodos. O nome truncamento já dá uma... Meu Deus, o que é isso? Né? Pense em truncamento quando a gente quebra, quando a gente para alguma coisa que deveria estar continuando, tá? Isso é muito comum quando deveria haver uma vírgula e a pessoa finaliza a frase para iniciar uma nova. Finaliza um período para iniciar um novo. Vamos dar uma olhadinha aí nesses dois exemplos que eu coloquei. Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação, deixando a infância de lado para buscarem ou usarem aplicativos. Mas o que eu quero salientar aí para vocês é o seguinte: além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação, ponto. Não deveria haver esse ponto aí, tá? Porque são períodos compostos. Então, no lugar desse ponto aí, deveria haver uma vírgula para continuar, para dar continuação à ideia. Então, isso aí, ó, já foi percebido pela pessoa que estava corrigindo, já foi analisado como um erro. No de baixo, os usuários da internet são constantemente manipulados pelo controle de dados, pois a falta de conhecimento sobre os métodos, veja aí, novamente, ó, houve um truncamento de período. Por quê? Onde deveria haver uma vírgula, tá? Foi finalizado para o período, a frase foi finalizada, o período, e iniciado uma nova, mas não deveria. Deveria haver uma vírgula, já que a gente vem com um elemento conectivo aí de explicação, tá? Então, isso é considerado um dos principais problemas na construção das estruturas sintáticas e que é muito analisado, que é muito recorrente no momento da correção. Pessoal, alguma dúvida até agora? Se não tem dúvida, vamos continuar. Outro problema: justaposição de orações ou períodos. Se no momento do truncamento há uma quebra, onde deveria haver a vírgula, na justaposição é quando nós juntamos várias orações e períodos sem separá-las por ponto, tá? É o contrário do que acontece lá no truncamento. Vejam bem. Atualmente, a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. É de se esperar que a maioria dos jovens estejam sendo controlados. Vejam aí que onde tem esse X, tá? No mundo, esperava-se que fosse pontuado aí para finalizar esse período, tá? E aí iniciar um novo. Mas aí isso não foi feito. O que foi feito? Uma justaposição. Existem aí duas orações dentro de um período só, tá? Quando deveriam elas estar separadas por um ponto. Então, onde tem o deveria estar iniciando um novo período, e não foi isso que foi feito, tá? Outra coisa aí, outro problema que acontece nas estruturas sintáticas, a justaposição de oração por período. Continuando, excesso, duplicação ou ausência de palavras. Vamos dar uma olhadinha nesses próximos exemplos. Muitos garotinhos já são bastante famosinhos pelas redes sociais. Nesse caso aí temos um excesso do artigo as, não é? Já que já existe uma contração em por
as se transformam em pelas, e esse as aí não é necessário. Então, outro problema aí na estrutura sintática. Lá embaixo, ó, nós vemos a repetição, não é? A duplicação do termo relações, que é muito comum de que aconteça principalmente quando nós estamos sem tempo para escrever, sem tempo para fazer uma revisão, e aí acaba passando, tá? É comum, mas nós temos que tentar nos policiar para que isso não aconteça. Afinal, os mínimos detalhes eles vão estar sendo avaliados no momento da correção. Outro exemplo aí, ó. Como virmos que crianças, adolescentes, jovens, adultos, até mesmo os idosos, entram nas redes sociais, sempre ficar atentos tudo que acontece nas redes, não é? Temos aí alguns problemas gramaticais, mas estamos analisando a estrutura sintática. Então, o que falta aqui? Ficar atento tudo. Faltou aí a preposição a. Ficar atento a tudo. Veja aí outro erro que acontece, que é quando falta, não é, alguma palavra, algum elemento para dar continuidade aí ao sentido, para completar o sentido que se espera nesse parágrafo. Pessoal, em relação às estruturas sintáticas, aos problemas recorrentes aí na estrutura sintática, vocês têm alguma dúvida, algo a acrescentar? A Dayana aí quer colocar alguma coisa para trazer alguma informação a mais? Ficou bem claro, não é? Como a gente evidencia, como está evidenciado aí esses problemas que acontecem. Pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, Everton. Ah, beleza. Ok, porque eu vi aqui travado aqui a imagem e imaginei que não estivessem ouvindo. Então tá, vamos passar adiante, vamos dar uma olhadinha aí quais são os níveis de avaliação dessas estruturas sintáticas aí, dessas estruturas desses parágrafos. Deixa eu voltar para apresentar aqui. Então vamos lá, níveis de análise da estrutura sintática. Existem, acho que 4 ou 5 tipos de níveis, tá, que vocês vão estar sendo analisados. E aí, esses primeiros eu já vou passar, porque eu tenho certeza que não vai se aplicar ao caso de vocês, tá? Estrutura sintática inexistente, que é quando a gente não consegue entender. Existem palavras escritas corretamente, mas a junção delas não estabelece um sentido que a gente consiga entender alguma coisa que está escrito aí. Vejam bem essa primeira frase. Agora arrumar vai internet dentro do problema notebook usa, mas ter aconteceu pessoas todos em você. Vejam bem aí que, apesar de as palavras serem escritas de maneira correta, elas não são ajustadas de maneira que a gente consiga entender, não é? Consiga existir uma estrutura sintática. Não existe relação entre palavras para formar uma frase. E aí eu não sei, para formar um período, e aí eu não sei se isso foi algo, uma brincadeira que alguém que fez a redação fez aí para ver se ia dar algum problema ou não, se ia perder ponto ou não, algum teste que a pessoa fez, mas aí temos aí uma análise de estrutura sintática inexistente, tá? Não existe estrutura sintática aí. Estrutura sintática deficitária. Trata de textos que apresentam leitura truncada, ao longo do quais interrompemos a leitura em certa altura e retomamos de um ponto precedente, porque as ideias passaram a não fazer certo sentido, justamente pela pontuação prejudicada. Atentemo-nos para o fato de que não estamos falando de um texto de letra difícil, não é isso. A ortografia, a caligrafia não é o problema aí, mas de questões que se referem à maneira de escrever do candidato, com muitas orações justapostas ou com muitos truncamentos. Vamos dar uma olhadinha aí nesse exemplo que eu coloquei. Olha só. A internet é uma da fórmula da pessoa usar ela. Deseja, elas usam a internet todo tipo de forma para ver vídeo, para mensagem,
para jogo online, conversa com uma pessoal que mora no outro lugar. Vejam bem, diferente daquele primeiro texto em que a gente não consegue entender absolutamente nada, aí se a gente ler com um pouquinho mais de cuidado, né, a gente consegue ver que existe uma tentativa de se escrever algo que se entenda, mas ainda assim há muitos problemas de construção aí. Então, nesse caso, que eu também tenho certeza que não vai ser o caso de vocês, temos um caso aí de estrutura sintática deficitária, tá? Que vai receber uma pontuação bem lá embaixo, tá? Adiante, nós temos aí a estrutura regular, sintática regular ou boa, que é o que nós acabamos nos encaixando mais, tá? E a gente vai determinar se vai ser regular ou boa, né, de acordo com a fluidez da leitura, tá? Mas em que se versificam algumas falhas. A diferenciação entre a estrutura sintática regular e boa vai se dar, assim, pela quantidade de falhas, segundo o conjunto textual apresentado pelo participante. Então, deixa eu explicar mais ou menos o que isso aí quer dizer, tá? Existem parágrafos mais construídos, mais bem construídos, existem parágrafos não tão bem construídos, tá? E quando eu falo melhor construídos e não tão bem construídos, eu falo de períodos mais completos, que está estabelecendo relação daquilo que foi dito no início com o que está sendo dito no final, tá? Sem muitos problemas, como foi dito aí, não é? Sem muitos problemas, como aqueles problemas que a gente já viu no início, tá? Então, isso aí vai dar uma ideia de que é boa, tá? Mas sendo regular, são aqueles períodos que não são muito bem construídos, que não são muito complexos na construção, são períodos mais simples, que a gente observa uma construção não tão elaborada e que acaba tendo alguns erros aí dentro da sua construção, alguns problemas de construção sintática. Vamos dar uma olhadinha em dois textos aí que diferenciam a estrutura sintática regular da estrutura sintática boa. Olha só. Vejam, eu não vou ler esse texto todo, tá? Mas vejam que aí, ó, sempre onde tem a barra, dá a entender que houve aí um problema de estrutura sintática, certo? E aí a gente vai perceber que se diferencia a complexidade do parágrafo que foi escrito. Veja, já há alguns anos que é comum o uso da internet como diversão, distração, comunicação para tirar dúvidas, fazer compras, entre outros, tá? Então vejam como esse parágrafo ele é mais simples, como esse período é mais simples comparado com esse que eu vou ler agora. Capitalismo, influência, dependência. Essas palavras estão relacionadas à manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Inicialmente, a Revolução Industrial foi um fator contribuinte para o avanço tecnológico, facilitando as atividades comerciais. Além disso, o sistema capitalista, veja que aí há uma construção mais aprofundada, mais detalhada, mais trabalhada do parágrafo, diferente do que foi feito aqui, tá? E aqui, ó, como eu já mostrei, né, nós percebemos aí alguns problemas nas construções das estruturas sintáticas, seja de truncamento ou de justaposição. Então, é considerada aí uma estrutura sintática regular. Nesse caso aqui, é considerada uma estrutura sintática boa, porque não é, os parágrafos são bem construídos e existem alguns problemas aí de construção sintática. Não é? No caso aqui, ó, apareceu um problema e mais adiante existiam outros. Então, isso acaba interferindo e não deixando que seja excelente. Porque o que se espera de uma estrutura sintática excelente? É caracterizada por um texto com certa complexidade na construção dos períodos, o que também acontece na boa, tá? Com orações intercaladas, subordinadas e até mesmo inversões, que revelam bom domínio da escrita, no que tange a organização no interior dos períodos. E aí também, poucos ou nenhuma, na verdade, só é admitido para a estrutura excelente apenas um problema de estrutura sintática. Veja aí que nesse caso aí temos
um exemplo de estrutura sintática excelente, que não aparece aí nenhum problema de construção de estrutura sintática. O que a gente vê aqui, nesse caso, é a repetição da palavra pela, tá? Que é só considerado lá na frente quando a gente vai analisar os desvios. Mas no caso de estrutura sintática, veja que são parágrafos bem construídos, bem articulados, que se relacionam, os períodos dentro do parágrafo se relacionam entre si para dar um sentido completo. Mas, Everton, como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu não tenho tanta facilidade de construir parágrafos tão complexos como esses. E é o que a gente vem falando ao longo do nosso curso, não é? A prática, quanto mais nós praticarmos, mais nós vamos conseguir desenvolver esse recurso de escrita, de escrever parágrafos cada vez mais completos, melhor elaborados, que estabeleçam uma relação melhor entre os períodos dentro do parágrafo. Então, isso, eu não tenho uma fórmula para dizer assim, ó, vocês façam isso que vocês vão conseguir. Na verdade, a fórmula é praticar. Quanto mais você pratica a escrita, tá? E aí, levar em consideração também a correção que os professores fazem, não é? Melhor você vai conseguir chegar mais próximo aí dessa estrutura sintática excelente. Vou voltar aqui agora novamente. Pessoal, até agora, até o momento, alguma dúvida em relação ao que foi falado? Algo a acrescentar? Deu para entender aí o que se espera no caso da estrutura sintática, que ela seja completa, que ela seja bem articulada, não é? Que ela não seja tão simplória, não é? Quanto nós vimos lá. Então, assim, nós temos que procurar desenvolver textos bem elaborados, não é? E esses textos bem elaborados, eles só vão vir, como eu disse, não é? Conforme a prática, cada vez que nós praticarmos mais, não é? Errar para aprender. E hoje aí estamos aprendendo aí no slide com os erros. Dayana, algo a acrescentar? Não, pode prosseguir. Tá, então vou prosseguir. E aí vamos ver agora o segundo critério, tá? Que nós vamos estar sendo avaliados dentro dessa competência, que são os critérios de desvios, tá? Os desvios que conhecemos aí do nosso dia a dia como os erros gramaticais, não é? E aí vamos falar agora dos desvios. Deixa eu aumentar aqui. E aí os desvios se dividem em 4 grupos, né? De convenção de escrita, que é o que entra acentuação, erro de acentuação, de ortografia, e a gente vai ver isso mais adiante. Gramaticais, não é? Concordância, pontuação, crase, uso de pronomes, escolha de registro, que olha só, nós estamos sendo aí avaliados de acordo com a norma padrão. Então, se a gente bota aí um registro de informalidade, de oralidade, linguagem que se usa na internet, não é aquela abreviatura de VC, TMB, então isso aí vai estar contando ponto negativo, não é? Nós vamos estar perdendo ponto. Escolha vocabular, algo que já foi falado na aula passada, não é? Quando nós escolhemos uma palavra aí por achar que palavras difíceis, palavras rebuscadas vão estar atribuindo um caráter positivo ao nosso texto, e aí quando a gente escolhe essa palavra e coloca ela de maneira errada, nós estamos aí tendo um desvio de escolha vocabular, que apesar de nós termos colocado uma palavra mais rebuscada, ela acabou não servindo para atingir as finalidades que a gente queria com ela. Então, é um erro também. Então, nós estaremos sendo penalizados por isso. Vamos dar uma olhadinha aí nesses principais desvios que acontecem, tá? Os desvios de convenção de escrita, geralmente são elementos mais evidentes no texto. Um problema de acentuação ou de grafia pode ser mais facilmente visualizado, justamente pela natureza das questões. Então, vejam aí, ó, a maior rede de manipulação que influencia, tá? A pessoa aí queria escrever influencia e acabou colocando um acento onde não deveria ser colocado, não é? Ficou influência. Então, temos aí um erro de acentuação. Outros erros aí de convenção de escrita, quando se escreve de maneira incorreta, não é a ortografia de algumas palavras.
ignorância, problema, tivéssemos. Veja aí que temos aí 3, né? 3 pontuações de grafia incorreta. No caso lá de baixo, temos aí escrita a palavra aonde tem vários vídeos, quando na verdade, não é? O aonde se refere a verbos que indicam movimento, não é? A verbos que indicam continuidade, uma ação contínua. E o tem não é um verbo que indica isso. O correto seria ser utilizado onde, não é? A falta de utilização do hífen aí, ó, puni-los para separar o verbo, não é? Do pronome pessoal, no caso oblíquo, tá? Outro aí, ó, a escrita ou a não escrita de letra maiúscula, lembrando que no início da frase sempre começamos com letra maiúscula, e aí, ó, foi colocado na palavra, entanto, com E maiúsculo, e aí foi visto que outra palavra o aluno sabia escrever com E minúsculo, tá? Por isso que está circulado de vermelho aí. Então, convencionou-se isso como um erro, porque o aluno tem conhecimento do que é uma letra minúscula, tá? Curiosidade, se toda a redação estivesse sido escrita com esse E maiúsculo aí, não seria considerado erro. Mas tem um momento em que o corretor percebe que existe um E minúsculo, tá? Então, aí é considerado erro porque entende-se que o participante ele sabe a diferença entre o E maiúsculo e o E minúsculo. Outro problema aí de convenção de escrita, não é? É quando nós vamos passar para a linha de baixo, fazer a divisão das palavras para passar para a linha seguinte. Então, ó, precisamos separar as palavras corretamente. Por isso que quando nós estamos lá no ensino fundamental, no comecinho do ensino fundamental, e por outros motivos também, a gente tem que aprender a separar corretamente as palavras. Então, vejam aí que foi separada a palavra ampliação de maneira incorreta, tá? Porque o certo seria que o I estivesse aqui junto com o L. Encontram também foi separado de maneira incorreta, porque o T deveria estar junto com o restante da sílaba aqui embaixo. Então, tudo isso vai estar sendo feito uma análise bem minuciosa para aí retirando pontuação de vocês, tá? Então, é necessário que se preste bastante atenção nessas questões. Saindo das convenções de escrita, indo para os desvios gramaticais, né? Nós vemos aí problemas de concordância, por exemplo, podem não ser tão aparentes, exigindo uma análise sintática mais aprofundada. E aí vamos para o nível de problemas gramaticais que interferem aí no entendimento da frase, da construção do período mesmo. Então, vejam, ó, o mau uso, tudo tem seu pós e contra. O mau uso da internet pode acarretar a várias complicações. Foi colocado aí essa preposição sem a necessidade de ter colocado. Então, temos aí um exemplo de desvio gramatical. Outras pessoas usam a internet para assistir séries, filmes, vídeos dos famosos YouTubes e programas. Outras já usam para usar as redes sociais. Eu não consegui identificar qual foi o problema aqui. Ele pode ajudar aí? Houve repetição de palavras, a palavra outras. Não é isso? Espera aí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Lê novamente. Outras pessoas usam a internet para assistir séries, filmes, vídeos dos famosos YouTubers e propagandas. Outras já usam, exatamente, Leide, muito obrigado aí. Porque como eu vi a barrinha aqui, eu não consegui identificar o que estava de errado. Mas é justamente isso, ó. E essa expressão, outras já, é uma expressão coloquial também, né? Marca de oralidade. Exatamente. Então, tem um problema aí de repetição do termos outras aí, que não deveria ser utilizado, né? Como é que a gente resolveria isso? Algumas pessoas usam a internet para assistir séries, filmes, vídeos, e outras já usam
não é? Para usar as redes sociais. E outra coisa também, ó, usam para usar. A repetição aí do mesmo verbo dentro de um mesmo período, tá? Outro problema aí, ó, problema de concordância. No livro 1984, do autor George Orwell, é retratado a contínua manipulação. Se eu estou falando de a contínua, dá a entender aí que retratado tem que estar flexionado no gênero feminino, já que vamos vir aí com um artigo feminino depois. Então, o correto seria é retratada a contínua manipulação. Assim como também acontece aqui, ó, em faz-se necessário a divulgação, faz-se necessária, já que eu estou falando de a divulgação. Gente, são coisas que às vezes passam, não é? Despercebidos, mas que para os corretores, para quem vai estar nos avaliando, eles não deixam passar. Então, por isso é necessário a prática, e também no momento em que a gente escreve lá na folha de redação, a minha dica é a seguinte: não vão já diretamente, quando você faz um rascunho, não vão já diretamente passar para a redação, porque Leide sabe aí, muitas vezes quando a gente escreve um texto e quando a gente já lê automaticamente, nós cegamos, a gente deixa passar alguns problemas que só uma outra pessoa vai identificar depois. E se a gente dá um tempinho, né, a gente está tirando um pouco a nossa cabeça daquilo ali que estava sendo feito, porque quando a gente escreve aquilo fica automático na nossa cabeça, a gente faz uma leitura automática. Então, se a gente dá um tempo, a nossa leitura não vai ser tão automática quanto seria naquele momento da escrita, tá? Então, minha dica é essa aí, para que a gente não deixe passar esses pormenores aí, dá um tempinho para você ler o que você escreveu e ali mesmo você faz uma revisão, algumas correções antes de passar para a sua folha de redação, a folha definitiva. Porque não tem como, gente, essas questões gramaticais, elas acabam passando. Elas passam no momento que a gente está escrevendo trabalhos na universidade, porque não vão passar no momento em que estamos escrevendo uma prova de redação do Enem, que é um momento em que estamos nervosos, que a gente não lembra de algumas palavras, de algumas coisas, eles vão passar. Mas o que a gente tem que tentar fazer é não deixar que passe da folha de rascunho para a folha definitiva da redação. Outros aí, ó. A utilização da vírgula de maneira inadequada, tá? A falta da utilização da vírgula aí para separar enunciações, tá? Então, ó, busca de informações, vírgula, lazer, vírgula, comunicação e por aí vai. Temos também aí o uso inadequado do pronome, ó. A tecnologia ajuda nós a navegar, quando o correto deveria ser nos ajuda ou ajuda-nos, sem o acento e com o hífen, não é? A utilização da crase de maneira incorreta. Atualmente, a internet, esse A não deveria ser acraseado. Lembrando que a crase ela é a junção de um artigo A, do artigo A, com a preposição a, e aí não é o caso de utilizar essa crase. Então, são coisas que vão passando e a gente tem que tomar o cuidado para não deixar passar. E aí temos também o desvio de escolha de registro, como o Leide muito bem já colocou lá na outra, que é quando a gente emprega a forma que não está sendo exigida, né, pela proposta. Nós temos que trabalhar dentro da norma padrão, e aí quando nós colocamos registro da nossa fala, da oralidade, nós estamos aí cometendo um desvio. A avaliação de escolha de registro leva em consideração que o participante precisa escrever um texto dissertativo argumentativo que requer a utilização de um registro formal, não é? Haja vista que nós estamos trabalhando aí com a gramática tradicional, com a norma culta padrão. Então, veja aí, ó, que ele colocou o registro tá. Hoje o mundo hoje está muito violento. Então, tá é um registro de oralidade, de informalidade. O correto, não é? A flexão correta do verbo deveria ser está, não é? Assim como ele escreveu lá embaixo também, pessoas estão sendo
Pessoas estão sendo. Então, veja aí que quando nós colocamos registros informais, registros da oralidade, estamos também cometendo desvios. Os desvios de escolha vocabular, que eu falei lá no início, dizem respeito à escolha lexical imprecisa de uma palavra no contexto em que ela se encontra. Essa incorreção é gerada muitas vezes devido a alguma semelhança entre a palavra adequada àquele contexto e a palavra de fato usada, cujo sentido não se encaixa no contexto apresentado. Gente, isso acontece muito com palavras que têm a grafia semelhante, tá? Quando nós achamos que aquela palavra é a correta para escrever ali, por exemplo, mas e mais, que é o que mais acontece, não é? Mas é oposição, não é? Um conectivo que dá a ideia de oposição. E mais é um conectivo que dá a ideia de adição. Se nós colocamos uma no lugar da outra, nós aí está acontecendo um desvio de escolha vocabular, não é? E que se encaixa também, que acaba se encaixando na competência que a gente vai ver lá na frente, que é a utilização correta dos operadores argumentativos. Na verdade, essas duas palavras específicas se encaixam mais na outra competência do que nessa competência. Vou dar um exemplo aqui de acordo com o que eu trouxe. Ó, foi colocada aí a palavra logaritmo, tá? Que não é uma palavra de grafia incorreta, quando, na verdade, o aluno queria escrever algoritmo. E existem muitas outras palavras que têm a grafia parecida, tá? E até mesmo o som completamente parecido, porque, por exemplo, a palavra sessão, né? Existe diferentes maneiras de escrever a palavra sessão, com C e com S, e cada uma representa tem um significado diferente, tá? Então, se nós escolhemos uma palavra que não se encaixa para aquele contexto em que queremos escrever, nós estamos aí cometendo um desvio de escolha vocabular. Assim também quando nós utilizamos uma palavra muito rebuscada, como eu falei lá no início, para tentar enfeitar o nosso texto, deixar o nosso texto bonito, mas é uma palavra que não tem a ver com o que a gente está escrevendo ali naquele momento. E aí acaba novamente caindo nesse erro aí de escolha vocabular. Pessoal, alguma dúvida? Algo a acrescentar? Acho que não. Então, passando adiante, ó. Temos aí o box da dica do professor. Esse material aí, eu fiz um recorte, é um material que eu tenho, tá? Falando aí sobre principais cascas de banana que a norma culta traz pra gente. Aí, como eu já falei, ó, o mais e o mais. Aí temos outras conjunções aí, à medida que, acerca de, acerca separado de, acerca de. Então, esse material aí eu vou disponibilizar para vocês lá no meu Google Drive. Vou deixar para vocês darem uma consultada aí, para que vocês possam ter acesso a algumas cascas de banana, algumas coisas que levam muito a gente ao erro e que vão estar sendo minuciosamente observados dentro dessa competência 1 aí, que é a análise da norma culta. Tá? Então, quando eu disponibilizar o vídeo, vai estar lá na descrição do vídeo, vocês dão uma olhadinha para, como está mostrando aí, darem uma afiada na língua e não caírem em erros muito comuns. Deixa eu voltar aqui para cá agora, parar a partilha. Vou perguntar se alguém não entendeu alguma coisa, se alguém quer colocar alguma contribuição, porque já estamos chegando ao final da nossa aula, passou bem rapidinho. Maria, Jeane, Tiago, tá tudo bem por aí? Todo mundo entendeu o que a gente deve fazer aí dentro dessa competência? Sim, tá tudo ok. Nenhuma dúvida. Dayana, Sim, sem dúvidas. sem dúvidas. Dayana quer acrescentar alguma contribuição? Everton, só lembrando o pessoal dos termos atualmente, inicialmente, utilizados aí nas redações, que são clichês, a gente deve evitar, reforçando as marcas de oralidade, ter atenção para não usar os termos como pra, por exemplo, que é uma contração do para. A gente faz isso de forma muito espontânea. Muito comum. Muito comum a gente, às vezes, transferir para a oralidade. E o mas e o mais, como você falou, então, só ter atenção
com esses itens. E aí, assim, gente, atualmente nós estamos muito conectados, né? A sociedade hoje, a forma em que nós estamos vivendo hoje, nos deu aí essa realidade, né? A realidade hoje é essa. Nós estamos muito conectados, estamos conversando muito, teclando, mandando mensagem, e aí nós estamos nos acostumando à escrita, a essa forma de escrita aqui, ó, que leva o celular, tá? Então, de vez em quando, eu vou dar um exemplo para vocês, eu tenho grupo com as minhas turmas, e de vez em quando eu começo a escrever, e aí quando eu vou escrever por quê, eu escrevo PQ. Só que ali eu sou um professor, e embora seja um ambiente em que essa linguagem possa ser utilizada, eu, na posição de professor, preciso fazer o uso da norma padrão. Então, eu sempre me pego me policiando. E eu já vi em prova de alunos meus a escrita da linguagem da internet. E aí, em provas, eu não se pode admitir. Não é? No Enem, não se vai admitir que vocês façam uso dessa linguagem que nós estamos tão acostumados, tá? No momento da escrita da redação. Então, tomem bastante cuidado. Tomem cuidado com os registros informais, tomem cuidado com os registros que a linguagem da internet, o internetês, possibilita para a gente, porque o momento da prova, da redação do Enem, não é o momento de fazer isso. Tá, pessoal? Então, vamos ficar bem atentos aí. E voltando para cá, na nossa próxima aula, vamos aí trabalhar com a segunda competência, que é a competência que analisa a nossa compreensão da proposta da redação, a aplicação dos conceitos. Lembra que eu falei aí nas aulas anteriores, quando a gente traz contextualização, contextos que a gente aprendeu durante a nossa formação escolar? Pronto, isso aí vai estar sendo analisado na competência 2. E a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que foi o que a gente já estudou nas 4 aulas aí que vieram antes dessa. Então, foi coisas que a gente já viu e que nós vamos aprofundar um pouquinho mais na nossa próxima aula, que não vai ser sábado que vem, porque eu não vou poder, mas vai ser daqui a 15 dias. Deixa eu voltar aqui. E eu queria propor uma coisa a vocês também. Falem comigo depois, através do WhatsApp, que eu tenho uma proposta de escrita, de redação, tá? E aí eu gostaria de propor a vocês que estão aqui na aula agora e quem vai assistir o vídeo, entre em contato comigo que eu passo essa proposta para vocês escreverem a introdução dessa redação, de acordo já com o que eu trabalhei na primeira aula. Não vão escrever a redação toda, não. Vamos trabalhar primeiro só a introdução. E aí mandem para mim que a gente vai trabalhar com escrita e reescrita, melhorando o que vocês vão estar escrevendo de primeira, tá? Eu vou salientar aí de acordo com a correção que deve ser feita, para a gente fazer uma segunda escrita da introdução, tá? E aí na próxima aula a gente começa a fazer o desenvolvimento. Quando a gente chegar no final do curso, vamos estar aí com a nossa redação completamente escrita e vocês vão ver que não é tão difícil escrever uma redação. Só prestar atenção em cada uma das partes nessas competências que a gente está estudando agora, tá? Então, quem tiver interesse, pode falar comigo. No próximo slide, por exemplo, na próxima aula, eu já posso trazer também, já no slide, essa proposta aí, para quem quiser, já escrevendo e eu dando um feedback para vocês, tá? Pessoal, no mais, eu acho que é isso, tá? Para o que nós tínhamos que estudar hoje. Acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida aparente, porque vocês não perguntaram. E se não ficou nenhuma dúvida, vou abrir o espaço agora para minha colega Dayana também se despedir de vocês. Dayana? Desejar uma boa tarde, um excelente fim de semana para todos. E se dediquem, façam introdução, porque a gente melhora muito a escrita quando tem correção. Então, aproveitem a oportunidade aí da proposta do professor Everton. Vai ser muito legal. E é isso, pessoal. Maria, Jeane e Tiago, muito obrigado aí pela participação e pela presença. E nos vemos de hoje, daqui a 15 dias, para a nossa próxima aula, trabalhando com a competência 2. Viu? Então, um abraço e até mais.